Os palácios de São Petersburgo estão entre os mais lindos do mundo e são um programa incrível para fazer numa viagem à Rússia. Eu sou a Fernanda, esse é o canal Vontade de Viajar e hoje a gente vai conhecer o Palácio de Catarina. A cidade de São Petersburgo começou a crescer a partir de 1700, 600 anos depois de Moscou. E aí o imperador Pedro o Grande fez questão de construir a cidade com muito luxo para mostrar toda a riqueza do Império Russo. Daí ele criou a Vila Imperial, que é um grande terreno com vários palácios da dinastia Romanov. Os principais são o Palácio de Catarina e o Palácio de Alexandre. O Palácio de Catarina foi um presente do imperador Pedro o Grande para a esposa dele, e ele foi construído ao longo de várias gerações. Quem mais expandiu o palácio e tornou ele mais luxuoso foi a segunda Catarina. Do you know the story of Catherine the Great? No. She ruled Russia in the late 1700s. Que ficou conhecida como Catarina a Grande e era a esposa do neto da primeira Catarina com o Pedro. Por terem sido construídos ao longo de muito tempo, cada palácio dessa Vila Imperial tem um estilo arquitetônico bem diferente. Então o Palácio de Catarina é mais barroco, o Palácio de Alexandre é neoclássico. Eles também começaram a incorporar vários elementos exóticos, porque eles viajavam, conheciam o mundo e tinham relações diplomáticas com outros impérios, né, com outros países. E aí eles têm alguns prédiozinhos com inspiração chinesa, outros com inspiração turca. Cada prédiozinho serve para uma coisa. Um é uma sala de concertos, outro é uma sala de banquetes, o outro tem até sala de banho, que é como se fosse uma sauna e tal. E dá para você passar o dia inteiro conhecendo os jardins do palácio e vendo todos esses prédiozinhos. O jardim é lindo, mas vale super a pena entrar no palácio também, que além de ser maravilhoso, super luxuoso, tem uma história incrível. O Palácio de Catarina, assim como muitos outros na Rússia, foi quase todo destruído durante a invasão alemã na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas saquearam e destruíram quase tudo porque eles queriam se apropriar da riqueza e abalar o orgulho do Império Russo. A história mais famosa é a da Sala de Âmbar, que é toda coberta de âmbar, ouro e espelho. Completamente linda, toda dourada, super impressionante. Eles chegaram no palácio e começaram a desmontar tudo. Ela virou praticamente uma lenda porque todas as peças que os nazistas roubaram estão sumidas desde a Segunda Guerra Mundial e ninguém sabe cadê. É tipo um tesouro perdido. A decoração que a gente vê na sala hoje é fruto de um trabalho de restauração que durou mais de 20 anos e teve inclusive contribuição da própria Alemanha para reconstruir a sala. Foi reinaugurada só em 2003. E isso é muito engraçado, que assim, quando a gente visita o palácio, a gente percebe que todo esse trabalho de restauração ainda está em andamento. Dos 55 cômodos do palácio, mais de 20 ainda estão sendo reconstruídos. É muito emocionante ver a foto de como os salões eram, ver como eles ficaram depois e todo o trabalho que está sendo feito para eles reganharem a grandeza que eles tinham. Essa Vila Imperial se chama Tsarskoye-Selo e ela fica a 25 quilômetros do centro de São Petersburgo. Então, para visitar lá, tem meio que tirar o dia. Você pode pegar o metrô até a estação Moskovskaya e depois você pega de lá um ônibus para Pushkin, que é a cidade onde fica a vila e o palácio. Eu vou escrever aqui como é que é Pushkin em russo, porque é assim que aparece a plaquinha na frente do ônibus. Vale muito a pena visitar, é um dos palácios mais bonitos que tem nessa região de São Petersburgo. O Palácio de Catarina não é tão famoso quanto o Peterhof, que é o palácio mais conhecido de São Petersburgo, mas vale a pena entrar no roteiro, porque esse lado histórico é até mais emocionante. O Peterhof já tá com a restauração toda pronta e no Palácio de Catarina a gente vê tudo acontecendo. Das duas vezes que eu viajei pra Rússia, eu fiz questão de visitar o Palácio de Catarina nas duas. A primeira foi um dia que tinha começado assim com uma tempestade terrível, eu achei que não fosse dar pra aproveitar aquele dia de viagem, e aí mais ou menos na hora do almoço abriu um sol maravilhoso, foi uma tarde de céu azul linda, que deixou o palácio ainda mais bonito. A segunda vez que eu visitei foi no dia do meu aniversário, eu fiz 30 anos no Palácio de Catarina. Também dei super sorte com o tempo, outro dia lindo, e os palácios de São Petersburgo ficam ainda melhores de visitar assim num dia de céu aberto, porque tem os jardins, tem muita coisa ao ar livre, então fica bem gostoso levar um lanchinho, fazer um piquenique e curtir o dia lá. Você tem alguma pergunta sobre a Rússia? Você quer conhecer mais o Palácio de Peterhof? Quer saber de alguma dica de lá? Dá uma olhada no blog, que eu vou deixar o link aqui, e pode deixar comentário que a gente vai respondendo e cria outros vídeos pra você. Segue a Vontade de Viajar e a Inova Collab nas redes sociais, que tem bastante novidade vindo por aí, e se inscreve no canal que a gente se vê semana que vem.